Olá, meus amigos, mais uma vez eu, professor Valdemir Santiago, com mais um vídeo aqui, e esse é polêmico agora, hein? Esse vídeo aqui vai falar sobre a imortalidade da alma. O que é a alma? Ela é mortal ou imortal? De onde que vem essas doutrinas? Ok? Esse é o meu canal detalhando fatos históricos. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Eu sou o professor Valdemir Santiago, sou historiador. E no meu canal eu gravo sobre história e sobre religião, ok? Então o vídeo de hoje vai falar sobre um assunto muito polêmico aí, muito defendido aí no meio cristão, que é a imortalidade da alma. Eu pergunto para você, a alma é mortal ou imortal? O que diz a Bíblia? Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver Gênesis capítulo... Você depois aí vai anotando as passagens. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outras traduções dizem assim, o homem se tornou-se uma alma vivente, certo? A alma ela é composta então de matéria, que foi o barro, mais o fôlego. Então a Bíblia diz assim, Deus soprou nas narinas o fôlego. Essa palavra fôlego aí, em hebraico, é ruach, fôlego, certo? Então, o homem, Deus não colocou dentro dele uma alma. Ele passou a ser alma. Se ele passou a ser, então ele é uma alma vivente. Correto? Diferente de que muitas pessoas estão pregando por aí que Deus colocou uma alma dentro da pessoa. Bom, se você acredita que Deus colocou uma alma dentro de você, então você tem que acreditar que quando você nasceu, antes de você nascer, essa alma teria que estar pronta. Então, quando você nasceu, você recebeu essa alma. Então, essa alma já existia antes de você nascer. E eu pergunto, você já existia antes de nascer? É claro que não. O que acontece? Quando a pessoa morre, sai uma entidade do corpo da pessoa e ele tem consciência do que está fazendo e assim por diante. Vamos ver Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6 diz assim, porque os vivos sabem que morrerão. Você sabe que vai morrer, certo? Mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem mais lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, quando o ser humano morre, a sua memória jaz no esquecimento. Aí você pergunta, professor, mas e a alma dele não volta? O homem não tem alma, ele é uma alma, ele não tem uma alma, certo? E essas aparições aí que as pessoas dizem que o parente morreu, voltou e ele viu. Da onde vem isso aí? Bom, aqui em no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim, ó. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará a seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Certo? Então a pessoa morreu, ele vai para o cemitério e ele vai ficar no esquecimento. Ele não tem uma alma, ele não tem um espírito que sai dentro dele. Aí você fala assim, professor, e aquela passagem que diz que o espírito volte a Deus que o deu? O pó volte o pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Bem, essa passagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. É uma passagem, assim, que você vê muito quando você vai num sepultamento. Então, essa frase, ela está geralmente ali, colocada ali próximo da coroa, ali onde está o morto ali. Então, eles colocam essa frase aqui, que está escrita aqui, ó, Eclesiastes 12, 7, diz assim, ó, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ué, professor, se o homem não tem espírito, como é que o espírito agora volta a Deus? O senhor está errado? Não. O espírito aqui que está falando, você tem que entender que a palavra aqui, hebraica, foi escrito no hebraico, a palavra espírito aqui é ruach, fôlego, certo? Então, quando Deus fez o homem, fez o boneco de barro e soprou nas narinas o fôlego. Aquele fôlego que fala lá em Gênesis 2,7 é ruach, fôlego. É o mesmo que aparece aqui em Eclesiastes 12,7. Então, o que sai do ser humano quando ele morre é o fôlego de vida. Quando você vai a um velório,
tá lá o defunto dentro do caixão, tá só o corpo, o fôlego não tem ar para ele respirar, por isso ele está morto, certo? Então o que sai do ser humano, esse espírito é chamado de, esse fôlego é chamado de espírito, e muita gente acha que esse espírito que sai de dentro do homem, esse espírito é uma entidade corpórea que tem conhecimento, que vai para algum lugar. Isso aí é doutrina de Allan Kardec que está sendo difundida dentro das igrejas, certo? A alma morre ou não morre? Bom, será que Tiago, o apóstolo Tiago, cria nesse tipo de coisa? Vamos ver aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler aqui na minha tradução, diz assim, ó. Lembrem-se, Tiago 5,20, lembrem-se disso, quem converter um pecador do seu erro, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, você só pode salvar da morte aquilo que morre. A alma ela é mortal, ela não é imortal. As pessoas perguntam assim, professor, mas há uma passagem aqui na Bíblia, em Tiago também 2,26, que diz o seguinte, ó. Assim, Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito. Que espírito é esse? É o espírito que está dentro do homem que sai quando ele morre? Não. Aqui está em grego, já não está mais no hebraico. Aqui, ó. Assim como o corpo, a palavra corpo em grego, que aqui foi escrito no grego koiné, grego comum daquela época, assim como o corpo do grego soma, sem o espírito, essa palavra espírito aqui no grego é pneuma, fôlego, ar, certo? O corpo sem o pneuma, sem o ar, está morto. Correto? É isso que Tiago está falando. Tiago não cria na imortalidade da alma, ele nunca escreveu isso, certo? Então, o corpo sem o fôlego está morto. É isso que ele está dizendo, só que lá no Antigo Testamento está no hebraico, aqui está em grego, correto? A palavra espírito é uma palavra polissêmica, ela pode ter vários significados, depende do que vem antes e o que vem depois, correto? Aí você pergunta assim, professor, então e a imortalidade da alma? Como que ela apareceu então? De onde que ela vem? Bem, isso aí vem de longe. A Grécia teve três grandes filósofos, foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles tinham essa doutrina já da imortalidade da alma. Os dois grandes teólogos e doutores da Igreja Católica, um foi Santo Agostinho, que nasceu na cidade de Tagaste, na África. Ele era adepto da filosofia de Aristóteles, certo? E São Tomás de Aquino, que foi um grande doutor da Igreja Católica também, ele era um italiano e ele também era adepto da filosofia de Aristóteles, correto? Então, Aristóteles ensinava que o corpo é a bainha da alma. Ele difundia já a doutrina da imortalidade da alma. Aristóteles viveu mais de 400 anos antes de Cristo. Então, veja bem, a Santo Agostinho e São Tomás de Aquino trouxeram essa doutrina para o seio da igreja e difundiu ela. E essa doutrina, as pessoas que iam saindo da igreja católica e se convertendo para as igrejas evangélicas, traziam essa doutrina da imortalidade da alma, certo? Isso aí é doutrina pagã. Isso não tem base bíblica, isso é filosofia grega. Os gregos inventaram uma doutrina e os evangélicos colocaram dentro da igreja deles. Olha, um pagão criando uma doutrina para um crente é demais um negócio desse. Agora, se um cristão criasse uma doutrina para os gregos, até que ainda passava. Mas um grego criando uma doutrina, colocando para que as pessoas coloquem dentro da igreja deles e aceitar isso como sendo bíblico? Me desculpe, amigos, os senhores teólogos aí das suas igrejas, vocês estão ensinando besteira para os membros de vocês. 2 Pedro 3,16 diz o seguinte, aquele que torce a escritura, torce para a sua própria condenação. Correto? Então, se você estiver torcendo a escritura, você vai se condenar. E você, amigo, preste bem atenção. Se você estiver dentro de uma igreja que ensina a doutrina da imortalidade da alma, caia fora daí que você vai perder sua salvação. Em Mateus capítulo 17, a Bíblia fala sobre a transfiguração, que Moisés, Elias e Jesus apareceram ali, certo? Então veja bem, essa passagem eles pegam para dizer que o que apareceu ali foi a alma de Moisés. Ô amigo, por favor, né? Aí você foi longe demais. Judas, versículo 9, diz assim, ó.
Judas está ali perto, próximo de Apocalipse. Esse Judas não é o Judas Iscariote que traiu Jesus, é outro Judas. Diz assim, ó, Judas, versículo 9, porque ele só tem um capítulo, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ou não ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Satanás estava disputando sobre o corpo de Moisés. Eu pergunto para você, ele estava disputando um corpo morto ou um corpo vivo? Para que queria disputar um corpo morto se ele não tem poder para ressuscitar? Então, quando Moisés aparece lá na transfiguração, é lógico que ele foi ressuscitado, porque a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18, ela condena um morto falar com vivo. Elias estava vivo porque Elias não passou pela morte, ele subiu ao céu, certo? No redemoinho. Jesus já havia ressuscitado, certo? Então, veja bem, aliás, Jesus não havia ressuscitado, mas Elias e Moisés falavam sobre a morte de Jesus. Se Moisés estivesse morto, ele não podia aparecer ali. Então as pessoas dizem assim, não, mas a alma dele apareceu. Se você ler Mateus 17, não aparece nem a palavra alma, nem a palavra espírito. Então, quando alguém diz que Moisés apareceu em espírito ali, isso aí é espiritismo, isso é doutrina espírita, certo? Essa doutrina eles pegaram de onde então, professor? Pegar de onde? Dos livros de Allan Kardec, da doutrina de Allan Kardec. Vamos provar? Eu tenho aqui o livro de Allan Kardec. Obras póstumas. Vamos provar que a doutrina pentecostal evangélica ela é uma doutrina espírita. Eu tenho aqui na página 51 do livro de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi um francês. Ele considerado aí o pai do espiritismo moderno, certo? Elion Hippolyte Denisard Rivail, esse era o verdadeiro nome dele. Então ele escreveu vários livros. E eu estou aqui com um livro kardecista, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Na página 51, diz assim, ó, aí seus imortalistas, isso aqui é para vocês, ó, doutrina espírita, que vocês pegaram e colocaram dentro da igreja de vocês, ó. Durante o sono, apenas o corpo repousa, o espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. No gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre aquele por um laço fluídico, sempre que serve para fazê-lo voltar à prisão. É a mesma doutrina de Aristóteles. Prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de maneira definitiva, ou seja, na morte. Então, veja bem, quando Allan Kardec escreveu as obras dele, essas igrejas evangélicas aí, nenhuma delas existia. Allan Kardec lá de 1860, certo? Essas igrejas neopentecostais, todas elas são novas aí. E todas elas estão difundindo a doutrina de Allan Kardec, os seus teólogos. Toma jeito. Vocês pegam a doutrina dos espíritas de Allan Kardec, tenha mais respeito com os espíritas. Vocês pegam a doutrina deles, colocam dentro da igreja deles como se fosse doutrina de vocês, depois vocês falam mal dos espíritas? Que é isso, meu amigo? Onde vocês querem chegar? Existe aí um pastor aí que defende muito a doutrina da imortalidade da alma, que é o pastor Elias Soares. Ô, pastor, o senhor me desculpe, mas o que o senhor está defendendo aí não é nada de Bíblia. Isso aí é doutrina de Allan Kardec, que vocês pegaram e colocaram dentro da igreja de vocês como doutrina. Vocês deveriam respeitar mais os espíritas, certo? Teria que ter mais um pouco de respeito com eles e ver que vocês pegaram a doutrina deles, transportaram ela para dentro da igreja de vocês estão difundindo isso aí como sendo uma doutrina verdadeira. Correto? E depois vocês vêm pegar a Bíblia para defender que a alma é imortal, que o homem tem uma alma dentro dele? É isso, meu amigo. Isso aí é doutrina, isso aí é ensinamento grego, pagão. Eles querem questionar muitas pessoas que defendem, por exemplo, a mortalidade da alma. Por exemplo, os adventistas. Certo? Os adventistas, eles questionam que os adventistas defendem que estão errados porque defendem que a alma é mortal. Os testemunhas de Jeová dizem que a alma é mortal. Os Hare Krishna, que é uma religião
oriental também, eles creem na mortalidade da alma. Agora, por que vocês não questionam o Epicuro? O Epicuro foi um filósofo grego que tinha uma escola ateniense na cidade de Atenas, na Grécia, capital da Grécia. A escola dele era conhecida, era muito famosa, o Jardim. Essa escola permaneceu até o segundo século. Paulo, quando esteve na Grécia, ele debateu tanto com os epicureus como os estoicos. Certo? Os epicureus têm esse nome porque é da escola filosófica de Epicuro. Epicuro defendia que a alma era mortal. Por que vocês não questionam Epicuro? Certo? E Paulo debateu com esses filósofos. Você pode ver na sua Bíblia em Atos 17, versículo 18. Olha lá, fala lá sobre os epicureus, sobre os estoicos. Os estoicos era outra escola filosófica fundada pelo Zenão e também atuou ali na Grécia, né? E difundia essa mesma doutrina. Correto? Então o Epicuro vocês não questionam, agora vocês questionam quem? Leandro Quadros e outros por aí que está defendendo a mortalidade da alma. Quando o professor Leandro Quadros defende que a alma é mortal, ele não está errado, ele está certo, ele usa a Bíblia. Agora vocês querem pegar um argumento espírita para dizer que isso é doutrina de Cristo? Tenha dó, meu amigo. Pô, para com isso. Você está enganando os irmãozinhos aí que dá o dízimo para vocês aí, que são dizimistas. Vocês pegam o dinheiro deles e tacam uma doutrina dessa aí que não tem base nas escrituras para enganar essas pessoas sinceras? Para com isso. Você quer ter moral? Ao invés de você, então, pegar a sua Bíblia, pega o livro de Allan Kardec, ensina isso no púlpito das igrejas de vocês. Tem muito mais moral do que vocês pegar a Bíblia que não ensina isso e está ensinando isso dentro das igrejas. Para com isso, meu amigo. Aí depois quer criticar os que estão certos. Então você, o membro de igreja, você que está numa igreja aí, já disse mais uma vez, já falei, vou falar novamente. Você está dentro de uma igreja que difunde essa doutrina, cai fora daí, você vai perder sua salvação. Isso aí é paganismo, isso aí é filosofia grega que está ensinando para você. Cai fora desse negócio, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e eu volto muito breve aí com uma aula aí de história ou mais um assunto da Bíblia, ok? Até a próxima.